Olá! E aí, Boa Rafinha, noite! sempre que as pessoas fazem a cidadania conosco, né, algumas pessoas, principalmente aquelas que têm pet, Sim, sempre perguntam: eu posso levar o pet? Não posso levar o pet? Né, quando vem fazer o reconhecimento da cidadania. E a gente diz que não. Né? Não porque a gente não goste de animais, né? Pelo contrário, a gente tem o sim. Fred, enfim. Tem o Fred aí, né? Mas a gente, praticamente, eu pontuo ali três itens, né? O primeiro deles é a questão burocrática, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é bastante burocrático. Então, já pensou tu chegar na hora do embarque com o teu cachorrinho, com o teu gato, e por algum motivo alguém casquetar que não está certo o documento e não te deixar, inclusive, tu embarcar, né? Não só o animalzinho, mas tu também não Uhum, embarca porque tu não vai deixar o cachorro lá, né? Esse é um dos sim. motivos. O Uhum, segundo motivo é a questão do custo, né, que é bastante caro. A gente que já trouxe o Fred sabe o quanto custa. Né? E o terceiro é uma questão, como a gente tem, não sendo família, os apartamentos são compartilhados com uma ou com duas pessoas, dependendo do tamanho do apartamento, pode ser que a outra pessoa não goste de cachorro, não goste de gato. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, sou alérgico a pelo de gato. Não uhum, consigo ficar com gato. Para mim é muito difícil. uhum. Então, tem esses limitantes, né? O que tu acha sobre isso? Qual é a tua opinião? Tu que já veio, já reconheceu a tua cidadania. Eu acho que vocês, assim, eu sou 100% de acordo, né? Porque trazer o animal para o processo da cidadania tem todas essas questões. Primeiro, vai ser extremamente oneroso, porque tem todos os custos para você conseguir trazer o seu pet, né? Segundo, tem um tempo também, um tempo até você conseguir fazer esses documentos necessários para você trazer o seu pet, né? E terceiro, tem essa questão, né? Você vai também, eu particularmente, assim, colocar o seu animal para fazer uma viagem como essa, né? Porque é estressante para o animal, mesmo que ele venha na cabine junto com o dono, mas é um processo de estresse até que o animal chegue. Vai chegar num novo local, também tem a questão um pouco do estresse do animal de se adaptar àquele novo local. Para de repente a pessoa ficar só o período de completar o processo da cidadania, né? E depois eu não sei quais são os planos dessa pessoa, se ela vai de repente para um outro país os protocolos são diferentes em termos de documentos que você precisa para levar o seu pet, né? Exato. Ou se ela vai retornar para o Brasil. Então, assim, eu particularmente não vejo lógica uma pessoa que quer vir para fazer o processo. Então, eu acho que vocês são mais do que corretos em não aceitar. Eu sei muito bem que não é por uma questão de que vocês não gostam, tem o Fredinho aí, tudo, então não tem nada a ver com isso. Mas tem todas essas questões, né? Além disso, os apartamentos são compartilhados, então não é todo mundo que vai né, que vai gostar, enfim. Então, acho assim, processo da cidadania é uma coisa, né? Depois que você tiver com a vida resolvida, com o que você efetivamente vai fazer, aí sim você prepara, ou já, se você já sabe que você vai fazer o processo da cidadania depois, quer viver na Itália, já vai preparando também os documentos do seu pet, né? Aí você vem, faz o seu processo, tá tudo certo, tudo correto, depois você verifica como que você quer fazer, né? Se o seu animal vai vir para a Itália sem você, você já está aqui, vai mandar trazer os seus, vai mandar, digamos assim, né? Alguém vai colocar o seu animal lá do Brasil, vai fazer ele chegar até a Itália, ou se você vai voltar para o Brasil e vai trazer ele junto. Aí é uma questão de decidir, né? Ver qual que é a melhor forma que a pessoa vai encontrar. Rafa, e Uhum. esse processo todo de trazer o pet é muito caro? É burocrático? Queria que tu explicasse um pouquinho e contasse um pouquinho da tua experiência. Olha, é caro, em primeiro lugar, né? Ou, Você sabe que o Fred, eu tinha duas, né? Eu gastei dobro, é caro. E tem toda uma documentação a ser feita, né? Eu sempre digo que se a pessoa quer vir, né? Ela já. Vamos fazer que ela já é um cidadão italiano, decidiu que ela vai fazer a vida na Itália, vai vir e tudo mais. Eu recomendo sempre, pelo menos, uns 3 meses antes ou mais, tá? De 3 a 6 meses antes, a pessoa já começar a fazer os documentos do PET, tá? Por quê? Porque existe um protocolo que é fazer o teste sorológico de raiva, né? Para ver se o seu Uhum. animal tem
a sorologia presente, os anticorpos presentes para o vírus da raiva, né? Então, esse teste sorológico, ele demanda tempo até você ter o resultado, né? Primeiro que você tem que olhar na carteirinha do seu animal se ele está com a vacinação antirrábica em dia, né? Se ele tiver em dia, você vai fazer o quê? Você vai ter que esperar quase validar essa antirrábica. 30 dias antes de fazer o teste, de mandar o teste da sorologia, você faz a vacinação da antirrábica. Por que 30 dias antes? Para você dar uma titulação positiva na hora que vier o resultado, entendeu? Então, 30 dias antes você faz a vacinação da antirrábica. Após isso, 30 dias depois, o veterinário vai fazer uma coleta de sangue do seu animal e vai mandar isso, tá? Para um laboratório, tem que ser um laboratório certificado para poder fazer esse teste sorológico. Hoje, o laboratório certificado é um laboratório nos Estados Unidos, tá? Quando eu fiz o processo com as minhas cachorrinhas, ainda o Centro de Zoonoses de São Paulo era o laboratório certificado para fazer o teste sorológico. Então, era mais fácil. Em 30 dias você tinha o resultado. O Fred a gente fez em São Paulo. Então, era um pouquinho mais rápido, né? Agora, no caso sendo para os Estados Unidos, ele vai mandar o teste para os Estados Unidos, tá? Vai mandar o sangue para os Estados Unidos, né? E hoje tem um pouco mais de demora até receber o resultado. Então, a gente pode contar, com certeza, mais de 30 dias, tá? Um valor também mais oneroso, porque são $250 hoje o valor para fazer o teste. Então, se a gente colocar aí, vai dar mais de R$1.000, tá? Eu, na época, lembro que para as minhas cachorrinhas, eu gastei R$400, R$500, mais ou menos, para as duas, tá? Hoje, um único animal, um cão, tá mais de R$1.000 você fazendo a conversão de dólar para real, né? Uma coisa importante, eu vi ali que falaram, identificação por chip. Sim, tem um outro detalhe importante. No momento em que você faz a vacinação da antirrábica, você também é obrigado a colocar um microchip no seu animal, tá? Porque esse microchip ele vai ter um número, né? E depois também ele vai servir. Todo animal aqui na Europa, ele tem que ter o microchip. Então, o animal não vai vir para cá sem o microchip. E esse microchip ainda é um microchip padrão, né? Tem que ser um microchip padrão à União Europeia. Porque senão depois eles não conseguem com o leitor, né? Conseguir verificar o número, né, do microchip, verificar se realmente esse animal pertence àquela pessoa, né? Então, primeiro procedimento, sempre leva ao veterinário, pede para verificar a carteirinha da vacinação da antirrábica. Se tiver ok, 30 dias antes você vai fazer uma vacinação da antirrábica, depois você vai colocar o microchip, depois você vai coletar o sangue após 30 dias e vai mandar para esse laboratório agora nos Estados Unidos, né? E depois vai ficar esperando. E um outro detalhe muito importante, por isso que eu falo um tempo de 3 a 6 meses. Depois, quando volta o resultado do teste sorológico, tá? Se tá tudo ok, isso não quer dizer que você já está pronto para viajar, tá? O ideal é que você espere mais 3 meses até que você faça a viagem. Por quê? Porque senão o seu animal, na entrada no país de origem, no caso aqui na Itália, ele vai ser obrigado a fazer quarentena. Tá? E a quarentena é o animal dentro de uma gaiolinha no aeroporto por 40 dias. Então, assim, a gente recomenda que faça esse prazo ainda, depois que voltou o resultado, espera ainda mais 3 meses para fazer a viagem, né? Na época, a gente contratou uma empresa aérea, que fazia todo esse trâmite. Contratamos um veterinário no Rio, na época nós morávamos no Rio, contratamos um veterinário que fez toda essa parte da chipagem, né? Do atestado, né, Rafa? Do atestado. Sim, do atestado. O atestado vai ser feito, o atestado de saúde vai ser feito pelo seu veterinário de confiança, mas o atestado de saúde é geralmente alguns dias antes da viagem, né? Além do atestado, horas, né? Além do atestado de saúde do seu veterinário de confiança, tem que ser feito também o atestado de saúde do veterinário do Ministério da Agricultura, presente no aeroporto de saída do seu animal. Por exemplo, eu vou sair de São Paulo, Guarulhos, o veterinário do Ministério da Agricultura de Guarulhos vai verificar também a documentação do seu animal e ali, naquele mesmo momento, ele também vai emitir o laudo de que, ok, seu animal está com a saúde em dia, os documentos estão em dia e você pode então viajar. O ideal é que se o seu animal vem sozinho, as minhas também vieram sozinhas, né? Foram despachadas do Brasil para cá.
Então, ali eu também contratei um serviço, né? Nesse caso, não foi um serviço de carga viva, né? Que faz o transporte de carga viva. Nesse caso, foi uma pessoa que tem uma empresa, porque hoje, se você pesquisar no Brasil, tem pessoas que têm empresas específicas, inclusive eu tenho uma amiga que é veterinária e ela abriu essa empresa, chama Travel Dog, alguma coisa assim, aonde ela prepara toda a documentação, ela prepara todo o seu pet, ela faz tudo para mandar o seu animal para qualquer lugar do mundo. Então, ela conhece os procedimentos de cada país, né? E no caso, até não foi ela que fez das minhas cachorrinhas, foi uma outra empresa, que não vou indicar, enfim. Mas você pode fazer isso, você pode entrar em contato no aeroporto, como vocês fizeram, e alguém te passar uma informação de quem faz carga viva, né? Quem faz despacho de carga viva, ou como eu falei, que tem essa colega veterinária que tem essa empresa. E como companhia aérea, o ideal, se você não vem com o seu pet, se seu pet vem como carga viva, hoje a empresa mais conceituada para você transportar o seu animal para outro país é a Lufthansa. Né? A Lufthansa ela tem, inclusive em Frankfurt, onde é a parada de todos os animais, eles têm um lounge. Esse lounge, por exemplo, tem boxe, tem gaiolinhas e tem veterinários 24 horas, que quando seu animal chega, ele já vai ser avaliado. Aí eles vão deixar o seu animal para tomar água, para comer, para, enfim, né? Vamos dizer assim, esticar as pernas um pouquinho até o próximo voo, enfim, onde ele vai para o seu destino final, né? E é interessante que ele foi monitorado todo esse tempo que ele teve lá. Ele foi monitorado, de tanto em tanto tempo nos mandavam os videozinhos dele. Que legal. Foto, como ele tá. Lá em Frankfurt. Eles muito soltam, legal. Porque soltam, né? Eles soltam um pouco, exato. Eles dão de comer, eles dão, exato, eles fazem tudo, né? Eu também, assim, eu não recebi fotos, assim, mas eu recebi um tracking que eu sabia que elas já tinham chego. Inclusive as minhas, por uma questão de não ter voos, elas dormiram em Frankfurt, né? Então elas chegaram lá. Então, chegaram lá, dormiram, e daí no outro dia elas pegaram o voo para Milão, né? A Aline dizendo assim, ó, aqui a orientação para o George são 90 dias a contar da data da coleta da antirrábica. A Aline até é uma amiga minha, obrigada Aline, ela tá fazendo o procedimento agora pro cachorrinho dela, porque ela também tá pensando em vir. Então, aí, eu até peguei com ela essa informação do laboratório, foi ela que me passou que agora é esse laboratório nos Estados Unidos, no Kansas, nos Estados Unidos. E agora você vê, o protocolo diminuiu um pouco, bom, são 90 dias, né? Então mas só que 90 dias depois da coleta de sangue. Então já conta aquela coleta de sangue, 90 dias, para daí você poder embarcar com o seu animalzinho. Eu falei, depois que voltou o exame, o resultado, esperar mais 90 dias. Não, então já a gente tem um tempinho um pouquinho menor, mas são ainda 90 dias, né? Pode contar aí que se você tiver que preparar seu animalzinho, eu diria, pelo menos 6 meses antes, começa com o procedimento, né? Já busca todas as informações necessárias, já de repente contrata uma empresa e vai fazendo os trâmites, né? E na hora do embarque, Rafa, tem como escolher se cabine ou porão? Ou é uma decisão da própria empresa? Como é que funciona? No caso, se você vem junto com o seu pet, né? Aí é uma questão da companhia aérea que você escolher, né? Então, o seu animal ou vai no porão por causa do peso, né? Porque dentro na cabine vai depender de companhia aérea para companhia aérea. Então, tem companhias aéreas que aceitam animais até 8 quilos, contando o peso da caixinha para entrar na cabine. Tem empresas aéreas que são até 10 quilos, contando o peso da caixinha dentro da cabine. Tem empresas aéreas que são 5 quilos, contando o peso da caixinha. Então, vai variar a empresa aérea que você... É até uma questão importante você avaliar se você vai vir junto com o seu pet, prestar uma atenção e já procurar se informar quais são as regras da companhia aérea para você transportar o seu animal, né? Porque tem, inclusive, companhias aéreas que, dependendo do voo que você pega, digamos assim, que o primeiro avião, ele não tem o compartimento de carga para animais. Então, o seu pet tem que vir na cabine, mas se você tem um animal de 15 quilos, ou seja, ali já te limita que você não vai poder pegar essa companhia aérea, porque você não vai poder entrar com um animal de 15 quilos, né, digamos assim, na cabine. Então, verificar, cada companhia aérea tem uma regra específica em termos de peso, né,
para você saber se seu animal vai poder ir com você na cabine ou se por um acaso ele vai ter que ir no porão. E para ir no porão, como eu falo, tem que ser determinadas aeronaves que tenham um compartimento específico para vir o seu animal, né? E uma questão também é a questão da caixinha. Porque quando nós deixamos o Fred com o nosso amigo, né, para ele embarcar o Fred, nós tínhamos comprado uma caixinha que era um pouco maior que o Fred, né? Segundo as informações, aquela suficiente. Só que na hora dele embarcar, ele teve que comprar outra. Foi indicado para ele que o animal teria que dar pelo menos um giro Dar uma completo, volta em torno. Exato, dentro da caixinha, para poder servir aquela caixinha para o animal. Exato. Então, o animal dentro da caixinha, ele tem que poder levantar, dar um giro em torno, um giro 360 em torno de todo o corpo. Então, daí, essa, digamos assim, é o tamanho ideal. O animal não pode ficar contido lá dentro, né, espremidinho. Não, ele tem que ter o espaço para fazer tudo isso. Mas também não pode ser uma caixa enorme, né, porque senão pode acontecer, se tem alguma turbulência, se tem alguma coisa, o animal também tem muito espaço e se debater lá dentro. O Fred é praticamente uma mansão para ele. Não, as minhas também. Eu também acabei comprando uma tão grande que eu falei, meu Deus do céu, eu quero que elas tenham conforto. E um detalhe, vieram as duas e cada uma numa caixinha, tá? Não pode colocar dois animais numa mesma caixinha. Se elas tinham vindo juntas ou tinha de ser separado. Não, eu gostaria muito, mas infelizmente não. Né? Um outro detalhe, tá? Que as pessoas, no passado isso podia ser feito e muita gente pergunta. O animal não pode ser sedado, não pode dar nenhum tipo de medicação, tá? Antigamente se usava uma medicação que é até bem conhecida no Brasil, a Cepram, que é um pré-anestésico, né? Mais fraquinho. E as pessoas davam. Só que tem animais que têm ataques de ansiedade. Ao invés do animal relaxar e ficar tranquilo, como ele fica meio sem saber o que acontece, né? Fora que ele está dentro de uma caixa de transporte, fora que ele entra num avião, tinha muitos animais que tinham ataques convulsivos e acabavam morrendo. Então, assim, foi proibido o uso de qualquer medicação para você transportar o seu animal. O máximo que você pode fazer, que a gente recomenda, é de repente utilizar algum medicamento homeopático, sabe, aqueles florais de Bach. Você já vai preparando o seu animal um tempo antes para que ele fique menos ansioso, para que ele fique menos estressado. Isso você pode fazer tranquilamente, já preparando o seu animal antes da viagem, né? E depois que chega, Rafa, tem algum cuidado especial? Chegou aqui, bom, o aeroporto de destino, né? Vamos dizer assim, Milão, pelo menos as minhas, fiquei lá, eles avaliaram as documentações, viram se estava tudo certo, se estava tudo ok, se não estava faltando nada, e aí ficou tudo ok. Depois que chegou aqui, bom, primeira coisa, né? A gente aperta eles, mata a saudade, verifica se está tudo bem, se está tudo tranquilo, mas assim, a adaptação deles é muito tranquila, porque daí eles vão estar com a gente, né? Enfim, não tem nenhum cuidado especial, a menos que você queira, né? Levar num veterinário e já fazer alguma verificação se o seu animal tá tudo bem, tá tudo legal, enfim, mas algum cuidado específico ou alguma coisa específica que tem que ser feita no momento da chegada, não. O Fred também chegou por Milão e foi bem burocrático. Foi bem burocrático. Na hora eles começaram a avaliar a documentação, se estava tudo certo e tal, e queriam exigir um veterinário. Só que como a gente já tinha contratado essa empresa, né, a Lufthansa, e ela já tinha um veterinário à disposição pela empresa, não foi necessário. Mas se nós não tivéssemos, no caso, esse veterinário, né, pela empresa, nós teríamos que contratar um veterinário particular e levá-lo até o aeroporto. O aeroporto. Precisou, porque o Fred, na verdade, já tinha feito essa revisão, esse laudo, ele já tinha feito em Frankfurt. Aí quando o fiscal da Dogana olhou e disse, não, ele já fez, então tá ok. As minhas também vieram com o certificado que foi emitido no aeroporto em São Paulo, Guarulhos, né, pelo veterinário do Ministério da Agricultura. Tinha o certificado do veterinário delas, né, que já tinha emitido um atestado de saúde. Então, chegou ali, eles só verificaram que tinha todos esses documentos, principalmente esse documento da titulação de anticorpos para antirrábica, tá?
Uma coisa importante desse documento da titulação da antirrábica. Guardem esse documento a 7 chaves, porque basta que o animal faça uma vez, não vai ser necessário que sejam feitas outras vezes, tá? Se, por exemplo, amanhã tiver que voltar para o Brasil, daqui da Europa para o Brasil, ou foi passear com o seu animal no Brasil e depois voltou para cá, basta você fazer uma vez essa titulação, tá? O importante é que você mantenha a vacina da antirrábica, né, periódica na carteira de vacinação do seu animal, tá? Porque ali eles vão ver, não, o animal está sendo vacinado, então isso quer dizer que ele tem a titulação dos anticorpos para antirrábica, entendeu? Para o vírus da raiva. E eles costumam dar essa vacina aqui, Rafa? Não. Aqui na Itália o protocolo é bem diferente do Brasil, porque aqui na Itália, digamos assim, é livre de casos de raiva, né? Então, aqui o protocolo para vacinação não é obrigatório, não se faz a vacinação da antirrábica aqui, só se faz a vacinação da antirrábica justamente quando você tem algum animal para mandar para o exterior, tá? E tem todo um protocolo, né? O veterinário vacina o seu animal, e ele certifica na carteira de vacinação e ainda ele emite um laudo para a ASL, que é o órgão de competência sanitária aqui na Itália, de competência veterinária e sanitária aqui na Itália, para dizer, olha, esse animal do microchip X, que são dos donos X, foi vacinado com a antirrábica por motivo de viagem ao exterior, né? E a vacinação aqui, uma vez vacinado, ela tem durabilidade de 3 anos. Diferente do Brasil, que a gente faz a vacinação anual, tá? Então aqui é só em caso de viagem mesmo. E tu observou algum trauma? Elas ficaram com algum trauma da viagem? Como é que foi nesse sentido? Ou elas se adaptaram fácil? Olha, elas quando chegaram aqui, eu notei que elas chegaram bem cansadas, bem estressadas. Isso sim, mas é uma viagem, né, que para eles, imagina, né, longuíssima. E você imagina, né? Eles estão lá no Brasil, estavam lá com meu pai e com a minha mãe, de repente eles botaram dentro de uma caixinha de transporte, de repente elas entraram no avião, começaram a ver um monte de gente estranha, porque daí elas chegaram em São Paulo, daí esse pessoal de São Paulo pegou elas dormiram lá, para só no outro dia pegar o voo para Frankfurt, aí viajaram, né? No outro dia foi procedimento de aeroporto o dia todo, aí viajaram, mas são 12 horas, 13 horas até Frankfurt. Aí depois dormiram em Frankfurt e daí depois no outro dia embarcaram para Milão. E chegaram, ou seja, são 3 dias que foi todo o procedimento. Então assim, elas chegaram estressadas, mas depois que foi assim, um dia que eu vi que elas dormiram o dia todo, né? E eu deixei elas descansarem, mas depois super tranquilo, assim, né? Claro, cada um tem que saber como são os seus animais, né? Se a gente está falando de um animalzinho que já apresenta quadros de ansiedade, um animalzinho que de repente já tem problema, é aquele animal que tem dificuldade de estar sozinho, é aquele animal que, por exemplo, quando viaja de carro tem sempre alguma crise de ansiedade. Tudo você tem que observar como é que é o seu animal, né? Para tentar fazer essa viagem o menos estressante e, claro, obviamente não criar traumas, né? Para o seu animalzinho. Por isso que eu falo, a pessoa tem que avaliar bem, ok, eu já estou na Itália, o meu animal, eu consigo fazer com que ele venha, né? Eu faço esse despacho de carga viva, né? Ou é melhor que eu vá até o Brasil, né? E, por exemplo, se é um animalzinho pequeno, eu consigo trazer esse animal na cabine comigo, então daí eu sei que esse animal vai ter também uma viagem um pouco mais tranquila. Aí é uma questão de avaliar e conhecer bem o pet, né? Conhecer bem o animalzinho. O Fred, quando chegou, parecia assim, ele nos olhava achando que era inacreditável estar conosco. Né? Ele não acreditava. E assim, ó, Sim. um grude, depois daquele momento, virou um grude. Tanto as minhas também. Sozinho. Ele não fica sozinho, até fica, mas ele late o tempo inteiro. Ele não come, ele não toma água até a gente chegar em casa. Então eu acho que gerou um pouco desse sofrimento. Para ele, se ele não tinha no Brasil essa questão de ficar sozinha, isso gerou um trauma. A Guta, ela já não gostava muito de andar de carro. Ela sempre vai tremendo assim dentro do carro. E depois dessa viagem, ela piorou bem em relação a isso, né? Isso ficou porque, né, o balanço, o movimento, ela não gosta muito, isso ficou. Graças a Deus, o ficar sozinha, elas ficam, porque senão eu com o meu trabalho ficaria bem difícil,
né? Mas isso elas ficam tranquilas, mas só que assim, né? É uma coisa, por isso que eu falo, né? Eu acho que o mais importante, a pessoa tem que estar certa, certeza absoluta, né, do que ela vai fazer, qual o objetivo dela. Eu vou para a Itália, vou morar na Itália, ou vou para a Itália só para fazer o processo da cidadania, mas não tenho intenção de morar na Itália, ou eu vou para a Itália primeiro, porque eu vim e primeiro eu vi o que ia acontecer, entendeu? Eu não trouxe elas, né? Só que assim, claro, cada caso é um caso. Eu tinha, graças a Deus, meu pai e minha mãe, minha família, que puderam ficar com elas e que eu sabia que elas estavam bem cuidadas, né? Mas eu primeiro vim, deixei estabilizar minha situação, né? Até com relação a casa, emprego, né? Porque aqui, por mais que é um país pet friendly, que a gente chama, né? Ou seja, para onde você vai, seu animalzinho pode ir junto. Mas a questão de casa é um pouquinho mais difícil, né? Tem muita dificuldade. Eu sofri muito, tive muita dificuldade no momento que eu tive que me mudar, que eu comecei até a ficar, até estranhar, porque eu não imaginei que fosse acontecer isso. Porque todo mundo, não, 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 não. Eu tentava explicar que as minhas cachorrinhas são pequenininhas, que elas não latem, que não sei o quê. Não, não, não quero nem saber. Tem proprietários que Né? não aceitam. Né? De jeito nenhum. Então, assim, por isso que eu falo, avalie bem tudo que você, né, vai fazer, para daí você tomar essa decisão, para que, de repente, né, sem sofrimento, que nem eu falo, elas vieram, mas que eu sabia com certeza, ok, agora sim, né? E não levo elas quando eu vou para o Brasil, deixo elas aqui, e no caso, elas só vão para o Brasil se porventura eu tiver que voltar a morar no Brasil, né? Só por uma questão mesmo de é um estresse para o animalzinho, né? E sem contar todos os custos que tem para cada vez que você vai, se você fica É o risco, levando. né, Rafa? Eu acho que a maior parte é o risco. A Eu pessoa também acho. chega lá e depois te dizem, não, tá faltando isso, te dizem É, uma E outra coisa. coisa que a gente vê é. muito também, até nesses grupos que eu participo, de pets e Uhum, tal, muitas vezes o pet já tem uma idade avançada, exato. né? E Uhum. isso é um risco. É um Isso acaba risco sendo um muito risco, grande. né? Muito. Esses dias num Hoje em grupo dia, desses, até é, tinha falecido um é. animalzinho desses. Infelizmente Porque já aconteceram muitos casos de animais que faleceram No durante voo. a viagem. Eu tenho, inclusive, um amigo que o cachorrinho estava viajando na cabine com a dona, um animalzinho idoso, e durante o voo ele teve uma parada cardíaca e faleceu. Né? O animalzinho já era idoso, os donos sabiam do risco, né? Mas enfim, infelizmente acontece. Por isso que hoje em dia as companhias aéreas estão restringindo cada vez mais também o transporte. Inclusive tem determinadas raças que tem Que não companhias aéreas que pode. não embarcam de jeito nenhum. O pug, né? Por o focinho muito exato. achatadinho, então tem dificuldade. O bulldog francês, né? O shih tzu, tá? Porque o shih tzu tem alguns que são com o focinho bem atacadinho, né? Então tem algumas raças que já estão sendo banidas, né? De viagens em companhias aéreas, no caso, principalmente o embarque no porão, né? O embarque na cabine pode ser avaliado, tá? Inclusive, tem pessoas que conseguem até laudos quando o animal é aquele animal que acaba dando um sustento para a pessoa, digo, na parte psicológica, sabe? Digamos assim, ah, não, eu não posso ir sem meu animal porque eu tenho medo de voar e não sei o que. Tem gente que, inclusive, pede alguns laudos psicológicos assim, para conseguir embarcar o animal junto com ela na cabine, né? Então, assim. Ah, Rafa, e depois que o animal chega aqui, quais são os trâmites, aqui na Itália eu digo, né? Quais são os Uhum. trâmites que a pessoa deve fazer junto à comune, junto à parte de saúde, né, do É. animal? Como é que Uhum. funciona um pouquinho, assim, tu poderia nos explicar? Sim, sim. Aqui, assim, digamos assim, o primeiro procedimento, né, o mais importante é depois aonde você fixar a residência, né, onde você fixar a sua residência, você também vai no comune, né, e vai no órgão que vai regulamentar também o anágrafe, que a gente chama do seu animal, né, chama ASLE. Então, é esse órgão sanitário que regulamenta as atividades veterinárias aqui, né? E aonde você vai, então, registrar o seu animal no anágrafe, ou seja, como se você fosse, como você é registrado neste comune, né? O seu animal também vai ter que ser registrado nesse comune, né? Nesse registro é bastante simples, você leva a carteirinha do seu animal,
ou o passaporte do seu animal, né? Junto ali vai ter o número do microchip, você leva esses documentos e eles fazem o registro no Comune aqui. Esse é o principal que você tem que fazer, né? Logo que depois que você fixar a residência, né? E depois, claro, você verificar, né? Já começar. Eu sempre recomendo que as pessoas, aonde elas estiverem, deem uma pesquisada quais são as clínicas veterinárias que tem na região e tudo mais. Dá uma visitada, de repente, numa dessas clínicas, né? Até para encontrar, de repente, algum veterinário de referência, ou de repente encontrar alguma estrutura que a pessoa fale, que tá legal e eu sei que tem aqui em caso de uma emergência, né? Levar o animal no veterinário para uma avaliação, depende. Se você notar que seu animal está estressado, que seu animal não quer comer, que seu animal não quer beber água, que de repente teve esse baque da viagem, pode ser também uma ideia, né? Fazer uma consulta, fazer uma avaliação. Mas depois que ele estiver aqui, é tudo tranquilo. Aí depois você começa a se informar sobre quais são os protocolos. Tem determinados protocolos de prevenção aqui, né? Que no Brasil a gente não é muito acostumado a fazer, que é aqueles protocolos de utilizar um antiparasitário durante os meses do verão, né? Para a parte de pulgas e carrapatos, que a gente faz no Brasil também, mas dá aquele comprimidinho também para o problema da filária, que é aquele mosquito que pode dar um vermezinho no coração, né? Aqui eles fazem o protocolo, seja para pulgas e carrapatos e tomar o remedinho para filária durante todos os meses quentes, né? Então, digamos assim, a gente começa o protocolo agora em maio, mais ou menos, e vai até novembro. Um comprimidinho por mês, uma pipeta por mês. Isso é um protocolo bem que se segue muito bem aqui na Itália, né? No Brasil também tem os seus protocolos, mas são um pouquinho diferentes. Então, assim, se a pessoa é daquela bem, né? Quer ver, quer entender, ela pode levar no veterinário e pedir todas essas informações, né? Até outro dia eu estava numa veterinária e ela recebeu um animalzinho do Brasil, né? E ela, ai, pelo amor de Deus, vem cá, eu não tô entendendo, olha isso aqui, porque daí ela viu um medicamento que é um antiparasitário que a gente tem no Brasil e que esse princípio ativo não tem aqui. Dela, meu Deus do céu, o que que é isso? E meu Deus do céu, por que que eles fazem isso? Mas e por quê? Aí eu tive que explicar todo o protocolo que a gente tem no Brasil, né? Que algumas coisas que são diferentes. Dela, então tá, não sei o que era um animalzinho que tinha chegado do Brasil, ela não estava entendendo nada o que estava sendo feito. Que coisa. É. Mas, Rafa, muito obrigada por esse bate-papo. Beijo Obrigada. grande. Tchau, Rafinha. Beijo, beijo. Beijo a todos que participaram conosco. Até a próxima. É isso aí. Beijo, gente. Tchau.